Salve, salve você, família Universo, seja muito bem-vindo aí. Aula de cálculo 3, aula 2 da semana 4, hein? Beleza? Aos trancos e barrancos, vamos seguindo em frente, legal? O objetivo é chegar com todas as aulas resolvidas até a sua prova presencial, beleza? E a gente vai atingir esse objetivo com certeza, legal? Então veja bem, questão número 2 traz aí uma EDO, equação diferencial ordinária, beleza? Linear. Você vai lembrar da aula passada, você lembrará da aula passada, que esse aqui é o que nós chamamos de P de x, e esse cara aqui é quem nós chamamos de Q de x, legal? Se eu coloquei letra maiúscula, consertem aí o que eu fiz na aula passada, não me lembro se eu coloquei letra maiúscula ou minúscula. Aqui a letra minúscula para diferenciar de outro P de x maiúsculo e um Q de x maiúsculo. Na verdade é um P de xy e esse P é maiúsculo, e um Q de xy, Q de queijo, também maiúsculo, tá ok? É para diferenciar, legal. Essa equação diferencial está naquela forma, nós sabemos que ela é linear e ela é de primeira ordem, beleza? Só aparece aqui uma derivada de ordem 1, legal? Então veja bem, em situações como essa aí, o que você vai fazer? Você vai botar essa equação diferencial naquela forma onde aparece o Pzão de xy e o Qzão de xy, ok? Na prática é o seguinte, você vai pegar dy dx, legal, esse cara já está aqui, certo? Vai pegar esse segundo termo, ou esse termo aqui, passar para lá, evidentemente que vai passar para lá, porque senão é trocado. De lá já está menos x, e estará também mais 1 sobre xy, ok? Mudou de sinal na hora que esse termo todo passou para lá. Legal. Próximo passo é pegar esse dy, que está aqui no meu denominador, e passar esse cara multiplicando toda a turma que está do lado de lá. Na hora que eu pegar esse cara e passar multiplicando toda a turma que estiver do lado de lá, eu vou ter o seguinte, dy igual a menos x mais 1 sobre xy, toda essa turma multiplicando dx, legal? Então esse cara estava no denominador, passou para lá multiplicando. É só você lembrar de dar uma regrinha básica aí de proporção. Se A vezes A sobre B é igual a C sobre D, eu posso pegar esse B e passar multiplicando. O resultado final dessa situação vai ser aqui, ó, um A isolado, esse B passou multiplicando, na hora que ele passou multiplicando, ele multiplica C sobre D, legal? Então, para mim deixar esse cara sozinho, sendo que eu tenho esse cidadão no denominador, que é o B, eu vou passar esse B multiplicando. Regrinha básica aí de proporção. Legal? Beleza. Então foi o que eu fiz. Perceba. Voltar para cá. Aqui eu tinha o dx no denominador, passei esse cara multiplicando essa turma toda. Legal? Indiquei essa multiplicação, deixa quieto. Não pega esse cara e multiplica por cada um dos seus termos não, deixa que indicado dessa maneira. Sabe por quê? Que agora, depois que eu fiz essa multiplicação cruzada, entre aspas, agora eu vou pegar essa turma toda e passar para o lado de cá, ok? Então na hora que eu pegar essa turma toda e passar para o lado de cá, vai mudar o sinal. Vai aparecer um menos antes desse parênteses para todo mundo. Esse menos antes desse parênteses para todo mundo significa que o menos x vai passar a ser x, e o mais 1 sobre xy passará a ser menos 1 sobre xy, legal? Então na prática, na hora que eu pego essa turma toda e passo para cá, eu vou ter o seguinte, x, ele era negativo, ficou positivo, mais 1 sobre xy vai ficar negativo, menos 1 sobre xy, legal? Dx, beleza? Tranquilo? Se quiser multiplicar, fazer distributivo e passar todo mundo em partes, depois isolar dx, você vai chegar a essa mesma conclusão do que eu te coloquei aqui. Tranquilo, pode fazer isso, te garanto, tá? Do lado de cá já está o dy. Opa! Isso tudo é igual a zero. Beleza, agora estou onde eu queria. Onde eu queria estar? Queria estar da seguinte maneira. Esse cara aqui, todo mundo que acompanha dx, é o que nós vamos chamar de Pzão de xy. Você vê que tem tanto a variável x aqui como a variável y. Então é uma função que depende de duas variáveis, x e y. Legal? Da mesma maneira, do lado de cá, você vai olhar para isso aqui e você vai ver o seguinte, ó, você vai ver mais dy. Eu vou colocar um aqui, ó. Esse 1 não vai machucar ninguém. Tudo bem?
Esse 1, na verdade, é o nosso Qzão de x, y. Apesar de não aparecer x e y aí na jogada, apesar de não aparecer, essa é considerada como uma função Q de x, y, que ela é uma constante, beleza? Poderia aparecer x e y na jogada, mas não apareceu, apareceu só a constante. Da mesma maneira que eu tenho um polinômio em x, sei lá, f de x igual a 5. Poderia aparecer, se for um polinômio de ordem 1 ou de ordem 2, de grau 1, de grau 2, poderia aparecer ou não o x ao quadrado, ou poderia aparecer ou não o x, tá? Então eu tenho uma série, uma coleção de polinômios, onde inclusive aqueles polinômios que são iguais a uma constante farão parte de um polinômio de grau 2 e de um polinômio de grau 1. Legal? Tentei fazer uma analogia aí, não muito feliz, beleza? Mas tentei. Mas para te dar essa noção de que aqui, legal, realmente um polinômio que depende de x, y, aqui você pode considerar como um polinômio que depende de x, y, apesar de aparecer só essa constante, beleza? Vamos dividir o quadro aqui. Legal. Coloquei da forma que eu queria. Nós vimos isso em alguns momentos de exercícios passados de cálculo 2, tá? Pzão de xy dx mais Qzão de xy dy. Ainda tinha uma outra, um terceiro termo quando eu tinha o tal do dz, ok? Lá aparecia o tal do errão de xyz, na verdade era xyz com p, xyz por q e xyz para o r maiúsculo, tá? E aparecia um dz como terceira componente, como terceiro termo aí. Legal, com certeza você não se lembra disso em cálculo 2, mas eu estou te jogando essa real. Vai que tem de repente alguém que levanta a mão e fala assim, opa cara, eu lembro dessa parada, certo? Beleza, próximo passo. Vou descobrir se essa EDO é exata ou não, ok? Ela será exata quando a derivada parcial de P em relação a Y foi igual à derivada parcial de Q em relação a X. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Coloquei certo, beleza? Então, derivada parcial de P em relação a Y, vamos ver se ela é igual à derivada parcial de Q em relação a X. Está corretíssimo. Se isso acontecer, eu tenho uma equação exata. Muito mais tranquila de ser resolvida. Eu não vou ter que calcular o tal do fator integrante. Eu esqueço o fator integrante. Já parto direto, já consigo chegar direto na solução geral da minha EDO. Ou seja, eu estou procurando uma função cuja derivada primeira, se eu colocar aqui, ou cuja função eu colocar aqui, na hora que eu fizer as operações devidas, algebricamente na hora que eu fizer as operações, tem que dar menos x. É igual aquela ideia do valor numérico. Estou procurando um cara que faz com que a função tenha imagem igual a zero. Quem é esse x que faz com que a função tenha imagem igual a zero? Mais ou menos esse tipo de relação. Novamente uma comparação grosseira, mas tentando te trazer um pouco para a realidade aqui de EDO. Fechou? Bacana. Derivada parcial de P em relação a Y, vou calcular. Opa, derivada parcial de P em relação a Y, quem é meu P? Aqui embaixo, ó. É esse cara. Na hora que eu derivo isso parcialmente em relação a Y, derivada parcial nós aprendemos lá em cálculo 2, legal? Um pouquinho para cá. Derivada parcial nós aprendemos lá no curso de cálculo 2, bimestre passado, beleza? Na hora que eu derivar isso aqui parcialmente em relação a Y, esse cara é constante, some. Na hora que eu derivar isso aqui parcialmente em relação a y, aparece essa constante como resultado final, ó, menos 1 sobre x. Dá uma revisada em derivadas parciais, é importante. Então, derivada parcial de P, que é essa parte toda em relação a y, vai me dar como resultado menos 1 sobre x. Fechou? Fechou. Derivada parcial agora de Q, olha para cá, Q em relação a x. Legal? Quem é esse nosso Q? Nosso Q é 1. Então, na hora que eu derivar parcialmente Q em relação a x, consegue ver? Consegue. Eu vou pegar na prática a minha constante, que vale 1, e derivar em relação a x. Pô, derivada de constante em relação a x, y, z, seja lá o que for, é sempre o quê? Zero. Então a derivada parcial de q em relação a x, lembrando que q é 1, tá aqui, beleza? Isso vai dar zero. Zero é diferente de menos 1 sobre x, ok? Conclusão nossa, importantíssima. A nossa EDO não é exata. Então não vou ter simplicidade na hora de encontrar a solução geral dessa EDO, certo? Eu vou ter que usar o tal do
fator integrante. Presta bastante atenção. Calculei derivada parcial, descobri que são iguais? Legal, é exata, é tranquilo de resolver, certo? Nós seguiríamos um passo adiante sem nos preocupar com o tal de fator integrante, que é complicado. Legal? É complicado de encontrar, beleza? Então nesse caso, nós teríamos digamos, uma relação mais tranquila, mais amistosa com esse tipo de EDO. Não é o caso, não é uma EDO exata, eu vou ter que partir para a ideia de fator integrante. Legal? Vou apagar isso aqui, você já sabe que não é exata. Não sendo exata, eu vou calcular um cara que é o tal do fator integrante. Então esse μ de x que aparece lá nas videoaulas do professor Possani, que a propósito são videoaulas excelentes, ok? Procura essas videoaulas, aulas de número, deixa eu procurar aqui, procurar que vale a pena falar. Aula de número 11, 12, 13 e 14, certo? Se assistir essas 4 aulas com calma, com tranquilidade, você consegue visualizar essas situações, principalmente dessa resolução dessa EDO, legal? Então, ó, o nosso fator integrante, vou escrever aqui, ó, fator integrante, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. Ele é dado por e elevado à integral, ok? De p de x dx. Tranquilo? Tranquilo. Um detalhe importante, quem é esse tal de p de x? Não é esse pzão de x que você está vendo aqui não. Esquece, não é esse pzão de x. Esse p minúsculo de x é uma função que depende somente de x. Onde está essa função? Junto com o y. Nessa forma aqui, que é a forma de uma EDO linear de ordem 1. Agora eu estou voltando com grau. Beleza? Mas é de ordem 1. Então o nosso p de x é o cara que acompanha y. O nosso fator integrante, já vou te explicar o que é, nós vamos encontrar resolvendo essa integral aqui, essa equação, né? E elevado à integral de p de x dx. Esse p é p minúsculo, é esse cara que está acompanhando y, então é menos 1 sobre x. Então você chegou nesse patamar aqui da sua EDO para saber se ela é exata ou não. Passou esse patamar, você sabe se ela é exata ou não, você volta para a situação inicial do exercício. Não é exata, legal. Então volta lá para a situação inicial do exercício, procura o tal do fator integrante. Daqui a pouco eu vou te explicar que parada é essa, tá? Então, eu vou ter e elevado à integral de p de x dx, é elevado à integral, ok? Vai lá, beleza, você está vendo aí, de menos 1 sobre x dx, ok? Você vai notar que essa integral aí é uma integral tabelada. Joga esse menos para fora aqui para facilitar a sua vida. Essa integral é uma integral tabelada. Ela é ln de x, só que tem um menos aqui antes. Ok? Regra de logaritmo. Primeiro, você vai olhar para esse ln e você vai lembrar que ln é log do seu logaritmando na base e. Ok? Esse e é um número irracional, vale aproximadamente 2,7182, beleza? É igual o π lá, π não vale aproximadamente 3,1416, legal. O e vale aproximadamente 2,7182, beleza? Esse menos vem para cá como expoente, ó. Então esse menos vem para cá como expoente. O que é x elevado a menos 1? X elevado a menos 1 é 1 sobre x. Faz esse cálculo com calma. X elevado a menos 1, você inverte a base, troca o expoente, é negativo, ficou positivo. Você vai ter 1 sobre x elevado a 1, que na prática é 1 sobre x, beleza? Então isso é e log de 1 sobre x na base e. Estou recordando o que é ln de 1 sobre x. ln de 1 sobre x é log de 1 sobre x em qual base? Base e, beleza? Tem uma propriedade lá de logaritmo que diz que quando a sua base aqui for igual à base de k, o seu resultado é o logaritmando. Então, meu fator integrante que eu estou procurando nada mais é do que 1 sobre x. Esse é o cara. Beleza? E aí, legal, 14 minutos, você já me ouviu? Bacana, exercício longo, osso, beleza? E aí, esse cara é o cara, mas e daí? O que ele resolve na nossa situação? Esse cidadão que nós acabamos de encontrar é aquele cidadão que, multiplicado pela nossa EDO nessa forma aqui de baixo,
vai fazer com que eu encontre uma solução geral, ok? Que seja exata. É isso. Tudo bem? Então na prática é o seguinte, esse fator integrante é um termo que eu vou multiplicar para cada um dos termos da minha EDO. Ou é uma expressão, 1 sobre x, que eu vou multiplicar pelo meu primeiro termo da EDO e vou multiplicar pelo meu segundo termo da EDO. Ok? A partir do momento que eu fizer isso, eu vou ter em mãos uma EDO exata. E aí eu tenho toda uma série de facilidades no sentido de encontrar a minha solução geral, ou seja, a minha função que eu vou colocar aqui, a derivada dela que eu vou colocar aqui, que vai fazer com que tudo isso dê menos x. Ok? Beleza? Tranquilo. Então vou dar uma apagada geral aqui. Eu vou passar essa informação aqui para cima, que ela é importante aí para o final da festa. Você não consegue ver, mas ela está lá. Y de 1 é igual a 0, tudo bem? Vou apagar isso aqui. Então limpa. Já aprendemos a fazer essas contas. Eu sei que meu fator integrante é esse cara. Ok? Então essa expressão que você está vendo aqui, toda ela eu vou multiplicar por 1 sobre x. E ao multiplicar toda ela por 1 sobre x, eu vou ter o seguinte. Vejam bem. Eu vou ter x que multiplica 1 sobre x, dá 1. Menos 1 sobre x que multiplica ele mesmo, 1 sobre x ao quadrado. Ok? Y. Tudo isso dx. Legal? Mais 1 que multiplica 1 sobre x. 1 sobre x. O que? dy. Então 1 sobre x. dy, vamos apagar aqui, é igual a 0. Ok? Então o que eu fiz? Eu peguei o meu fator integrante, multipliquei pelo meu primeiro termo dessa EDO e multipliquei também pelo segundo termo da minha EDO. Legal? Bacana. Feito isso, eu vou ter o seguinte, vou procurar a tal da solução geral. A solução geral é uma função φ de xy, ok? Isso aqui já vou assinalar para nós a nossa solução geral que eu estou procurando. São as nossas curvas que servem como solução geral para a nossa EDO. Legal? Beleza. Essa função, eu vou calcular a derivada parcial dela. Está aqui. Voltando aí, né, o celular ele para a partir de um determinado momento, próximo aí de 24 minutos. Não sei nem se deu isso, hein? Legal? Então, o que eu estou procurando aqui é o seguinte. Derivada parcial da φ em relação a x é igual ao meu p de xy. Só que agora é o tal do pezão de xy. Mas quem é o pezão de xy? Agora multiplicado por aquele fator integrante, o meu pezão de xy é esse cara aqui, ó. Quem é o meu qzão de xy? É esse cidadão aí. Legal? Eu quero que você perceba o seguinte, quando você vai trabalhar com... Você vai tentar descobrir se a sua EDO é exata ou não, você procura derivada parcial de pzão em relação a y. Derivada parcial de pzão em relação a... de qzão em relação a x. Legal? Aqui é o contrário. Derivada parcial de φ, que é a minha solução geral, que eu estou procurando, que acaba com todo o exercício, certo? Dá todo o resultado que eu preciso. Essa função, derivada parcial dela em relação a x, é o meu pezão de x. Legal? E derivada parcial dessa função φ, vou colocar mais embaixo aqui. Derivada parcial da minha φ em relação a y, ok? Me dá o tal do qzão de xy. Beleza? Legal, quem é pzão de xy nessa situação onde eu peguei o meu fator integrante e multipliquei pela minha equação diferencial toda? Qual é meu pzão agora? Meu pzão é esse cara todo aqui, não é aquele pzão anterior não. Aquele pzão anterior daqui de baixo eu não tinha multiplicado pelo fator integrante. Depois que eu multiplico pelo fator integrante, eu tenho um pzão novo, digamos assim, certo? E é esse cara que vai vir aqui como resultado da derivada parcial da minha φ, que é a solução geral, em relação a x. Beleza? Então, é 1 menos 1 sobre x ao quadrado, y. Deixa quieto aí. Beleza? Quem é derivada parcial de φ em relação a y é o meu qzão de xy, ou seja, vem aqui, substitui,
1 sobre x. Legal? Aplica a integral aqui, aplica a integral de cá. Na hora que você aplicar a integral dos dois lados, vamos dividir isso aqui. Não vai ser fácil, mas vamos dividir. Derivada parcial de φ em relação a x é a função 1 menos 1 sobre x ao quadrado y. Na hora que você integra de cá, integra de lá, ok? Em relação a x, evidentemente, você vai ter o seguinte. Você vai ter que a sua φ de xy dará. Pensa na integral de 1 dx. É quem? X. Por quê? Porque na hora que eu derivar x, eu chego em 1. Menos, aliás, mais, deixa eu conferir aqui, isso mesmo, mais 1 sobre x, y. Por quê? Deriva esse cara aqui em relação a x. O y permanece igual, ele é constante. Na hora que eu derivar esse cara em relação a x, o y está constante. Então ele vai permanecer. É como se eu tivesse um 2x. Na hora que eu derivar isso em relação a x, o 2 permanece. Eu derivo só o x. Lembra disso, lá de cálculo 1. Legal? E cálculo 2 também, que nós estamos falando de derivada parcial. Na hora que eu derivar 1 sobre x, você coloca na forma x elevado a menos 1, faz as continhas, você vai encontrar menos 1 sobre x ao quadrado, que é o cara que está aqui. Então na hora que eu derivo, na hora que eu integro em relação a x, o cara que eu encontro para a minha função é esse cara que você está vendo. Detalhe, faltou aqui, está faltando espaço, né? Eu vou colocar aqui, ó, mais uma função g de x, ok? G de x, exatamente. Não, g de y, ou h de y. Porque se eu pegar uma função que é exclusiva de y, quando eu for derivar essa função em relação a x, derivando essa função em relação a x, ó, o x vira 1. Esse cara aqui vira menos 1 sobre x ao quadrado y. E uma função que seja exclusiva, coloquei tudo errado aqui, uma função que seja exclusiva de y, na hora que eu derivar, ela é constante, vai dar zero. Então eu vou chegar exatamente nessa parte de cima, ok? Então guarda esse pedaço aqui, bacana. Vamos usar o mesmo raciocínio só que do lado de cá, só que agora eu não vou integrar em relação a x mais, eu vou integrar essa parte e essa parte em relação a y, ok? Na hora que eu fizer isso, eu vou ter o seguinte, a minha φ de xy dará quem? Ó, esse cara aqui na hora que eu integrar, nos dará, integrar em relação a y, ele vai nos dar 1 sobre x, legal, funcionando como constante, y. Pô, faz o raciocínio inverso. Se eu pegar esse cara aqui e derivar em relação a y, quem é que vai sobrar? Vai sobrar 1 sobre x, que é o cara que eu tenho aqui, legal? Mais uma função, pode ser uma h exclusivamente dependente de x. Essa h exclusivamente dependente de x, só você pensa o seguinte, é uma função que depende exclusivamente de x, derivei essa função em relação a y, opa, uma função que é exclusiva de x, derivada em relação a y, é constante, derivada de constante é zero. Derivação parcial, hein, pessoal, cálculo 2, é bom recordar. Pega o caderno aí e dá uma recordada, vê lá o bimestre passado. Agora, meus caros, o que nós vamos ter que ter visão clínica aqui, para perceber o seguinte. Eu tenho que olhar para essas duas funções, φ de xy, φ de xy, aqui aparece 1 sobre x multiplicado por y. De lá aparece 1 sobre x multiplicado por y. Ótimo. De cá aparece h de x. De lá aparece x. Ok? Então, para que essas duas funções sejam exatamente iguais, e aqui esse g de y perde, na comparação ele é zero, né? Porque eu não tenho nenhuma função que dependa exclusivamente de y, exclusivamente não, ok? Mas eu tenho uma função que depende exclusivamente de x aqui, que é quem? Esse termo x. Legal? Podia ser x ao quadrado, x ao cubo, x sobre 2, x sobre 3, o que seja. Mas ela é uma função que depende exclusivamente de x. A nossa conclusão ao fazer essa comparação, presta atenção no pulo do gato. A nossa comparação ao fazer a nossa conclusão ao fazer a comparação dessa função com aquela que ali está é a seguinte. Vou apagar aqui porque está uma bagunça.
Ó, a nossa conclusão é a seguinte: a nossa φ de xy, que é quem? A nossa solução geral, ela é igual a 1 sobre xy, que aparece tanto aqui como lá, mais x. Não, vou chegar mais para cá, vou precisar de espaço aqui para concluir o negócio. Vamos lá, você consegue ver. A nossa φ de xy, que é a nossa solução geral dessa equação diferencial ordinária, ok? Ela é 1 sobre x, y, mais quem é nosso h de x, quem é a nossa função exclusiva, que depende exclusivamente de x, é o próprio, aqui não está, o próprio x, ok? E isso é igual a uma constante c. Essa constante c é uma constante pertencente ao conjunto dos números reais. Legal? Essa é a nossa família de curvas que são resultado da nossa equação diferencial. Vou dar uma apagada aqui para dar uma limpada, está muito poluído. Legal? Então essa é a nossa dita solução geral. Legal? Só que no exercício, o que você vai notar? Vou subir aqui, ó, botei lá em cima. O exercício me deu um tal de PVI, que é valor inicial. O P eu esqueci. Me fugiu a mente o que é o P. Mas o VI é valor inicial, né? Realmente eu esqueci. Legal. Y1 é igual a zero. Ou seja, para um x igual a 1, meu y vale zero. É isso que eu vou ter que usar aqui para descobrir qual é a curva que respeita essa condição de valor inicial, ok? Então vamos lá. Eu tenho, quando o x for 1, meu y vale 0. X for 1, meu y vale 0, eu descubro o meu valor de c. Ou a minha curva que respeita essa condição inicial do problema. É problema de valor inicial, eu acho. Acho que esse P é problema. Tudo bem, esquece. Isso aqui dá 0. Conclusão, meu c vale 1. Legal, fiz as contas. Apenas substituir esse ponto aqui. Esquece essa parte aqui. Isso aqui só para indicar que a solução geral é essa. E que essa solução geral é igual a um c, uma constante. Uma família de curvas. Beleza? E, mais especificamente, a única curva que serve, que respeita essa condição inicial, olha que bonito, hein? Que respeita essa condição inicial, é a curva cujo c é igual a 1. Legal. Feito isso, meus caros, já sei que c é igual a 1, que eu fiz as contas, peguei a minha condição inicial, legal? Para dar continuidade a isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, genericamente 1 sobre x, y mais x é igual ao valor de c, ou a curva de todas as famílias de curva, a curva que respeita aquela condição inicial. Para respeitar aquela condição inicial, esse cara, acabei de calcular, ele vale 1. Beleza? Feito isso, vamos explicitar esse y que aqui está. Ó. Peguei o x, passei para lá que senão trocaram. Vou pegar agora o x, sair multiplicando essa turma que está do lado de lá. Dá um raciocínio parecido com aquele que eu tinha feito no início da aula, tá? X multiplicado por aquela turma toda de lá vai me dar y igual. Deixei o y sozinho, o x sai multiplicando 1 e sai multiplicando menos x. Uma questão de ordem para ficar uma equação, uma função quadrática da maneira como nós estamos acostumados, eu vou colocar menos x ao quadrado primeiro. Ó, x que multiplica menos x ao quadrado. X que multiplica 1 vai me dar x. Pronto. Essa é a nossa solução dessa EDO, que não é fácil, admito. Estuda, assiste essa aula mais de uma vez, resolve esse exercício mais de uma vez, porque ele é forte, candidato a cair numa situação de prova, ok? Talvez seja o primeiro exercício de uma prova que a gente possa ter presencial. Legal? Não se esqueça de toda essa formulação, beleza? Não se esqueça de toda essa formulação e tenha em mente o seguinte: se eu pegar essa função y, menos x ao quadrado mais x, colocar aqui no lugar do y, pode fazer esse exercício, faz isso aí em seguida, pega uma folha em branco e fala, deixa eu ver se esse cara está falando verdade ou não. Pega esse cara aqui, essa função, menos x ao quadrado mais x, joga aqui, beleza? Pega a derivada dessa função em relação a x, derivada dessa função em relação a x é menos 2x mais 1. Coloca aqui, ó,
nesse lugar. Isso aqui nada mais é, caso você não esteja visualizando essa notação aqui, isso aqui nada mais é do que o nosso y', ou seja, a derivada dessa função. Pega, coloca aqui, manipula algebricamente, você vai chegar em menos x. Te garanto. Faça esse exercício aí. Beleza? Esse é o exercício número 2, osso, longo, ok? Mas trazendo a gente aí para um outro patamar em relação à resolução, olha que sombra louca aí, em relação à resolução de EDOs. Legal? Pessoal, curta a nossa página, bacana, a minha página lá, Sérgio Mendes Professor, @Sérgio Mendes Professor lá no Facebook, beleza? Se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, dá um joinha aí para dar aquela força bacana, beleza? Espalha geral esse vídeo, hein? Tem que chegar para todo mundo antes da ocasião da prova, fechou? Logo logo, aula 3, em seguida, trazendo outra bronca que nem essa que você viu por aqui. Beleza, fechou? Tamo junto? Grande abraço, hein? Até mais.